Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Acompanhe aqui com o nosso cupom, cara, Godoy1x, te dar bônus em dobro no seu depósito. Depósito 100 retorna 200, 250 retorna 500, até R$ 1.500. Você vai garantir de bônus aqui com o nosso cupom Godoy1x na 1xBet. O link está na descrição do vídeo e, claro, também no nosso comentário aqui fixado para você aproveitar. Amanhã tem eliminatórias Copa do Mundo, Brasil e Venezuela. E, claro, a seleção brasileira acaba sendo uma oportunidade aí para você aproveitar com a 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, o Tite falou pela primeira vez como técnico do Flamengo. Ele já chegou lá no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, já fez a sua primeira atividade como treinador, conheceu ali as instalações, se apresentou para alguns funcionários, inclusive isso parte por um tema que acaba sendo, né, foi muito debatido, muito destacado, né, nas falas dos diretores do Flamengo. O Braz acabou falando sobre o Tite, o Spindel falou sobre o Tite. Eu vou trazer para vocês algumas dessas falas do Spindel que vale destacar, porque chama a atenção a fala do Bruno Spindel, uma repetição, né, de algumas palavras, né, do Bruno Spindel, enfim, e aí o Tite. E aí você pode perguntar assim, pô, William, quando é que o Tite será apresentado oficialmente, né? O Flamengo está aguardando o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, retornar de férias para então apresentá-lo. Então, possivelmente será ali na próxima semana, quando terá essa fim das férias aí do Landim e o Tite será apresentado. Bom, é evidente que o Tite ele tem algumas vantagens, né? Passa por conhecimento do futebol brasileiro, reconhecimento de alguns jogadores do Flamengo. O próprio Tite acabou também falando sobre isso, a gente passa por todas essas falas, por todas essas respostas. Uma das primeiras que acaba o Tite ele falando é sobre qual é a sua missão. E ele fala, abrindo aspas aqui, ó, a fala do Tite. Tomara que eu possa ajudar na busca de classificação para a Libertadores, que é o objetivo inicial. Tem ainda o sonho matemático do título, que pode ser. E tem um perigo de não classificar para a Libertadores. O objetivo é a classificação direta, pela grandeza do Flamengo. E, tendo esse objetivo, né, o Tite terá aí cerca de 12 jogos, né, na final são 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aí vamos lá, ele está nesse período da data FIFA, vai poder ali trabalhar, conhecer e reconhecer alguns de seus atletas, sendo que tem um número significativo de jogadores que já trabalharam com o Tite. E isso faz o Tite ter uma certa vantagem e, obviamente, esses jogadores terem uma certa vantagem também para o seu novo treinador e com a nova comissão técnica. O Kleber Xavier, assim, né, que é um dos integrantes dessa comissão do Tite, falamos um pouquinho já sobre essa comissão, que trabalha na metodologia do treinador, que promove algumas questões do treinamento, tem autonomia de fazer algumas mudanças no treinamento. O Kleber Xavier, que é um membro muito importante nessa comissão, também já conhece muito desses jogadores. Então, acerto ali vantagem entre essas pessoas que se conhecem. E quais jogadores são esses? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a cola, porque a lista é grande. Santos, Pablo, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. É praticamente um time. Falta aqui um lateral direito, mas é praticamente um time. E aí, curiosamente, o Tite foi perguntado sobre isso. Já reconhecer esses atletas. E aí o Tite acabou respondendo aqui, ó, abrindo aspas. Isso dá um approach inicial de saber como é o comportamento, da forma que eu trabalho, né? Essa visão, né? Ele já iniciou, né? Já reconhece. E esse reconhecimento é muito importante. E sem dúvida nenhuma, esses atletas, eles acabam largando à frente porque já tem um laço ali, né? De conhecimento sobre o seu jogo, de conforto do seu jogo, onde melhor atua, onde melhor não atua. E coincidentemente, dessa lista, que é uma lista grande de jogadores, 85%, a grande maioria, não está jogando nada. Então, nessa tarefa que o Tite tem de recuperar o Flamengo, de colocar o Flamengo de volta ao seu lugar, de fazer um Flamengo competitivo, naturalmente passa em recuperar, em resgatar esses jogadores. E a grande maioria desses jogadores, com raríssimas exceções, inclusive que dá para formar um time, não estão jogando nada. E entre esses jogadores tem os que já estão meio que ali escondidos, né, que já não vinham jogando, Santos, Rodrigo Caio,
Tem os que já estão ali naquele período, né? Vai, não vai, por causa de renovação de contrato, jogadores mais velhos, jogadores experientes, mas aí minutagem mais baixa, Filipe Luiz, Davi Luiz. Tem os que perderam completamente a confiança, né? Como, por exemplo, o Everton Cebolinha, o que não estão jogando nada, né? Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro. E ali a exceção passa a ser que tá jogando, tá atuando ali é o Bruno Henrique, né? O Gerson também vem atuando. Mas a grande maioria são jogadores que o Tite vai ter que, evidentemente, recuperar e trata um pouco dessa vantagem, né? Dessa questão mais humana. E aí, meus amigos, não coincidentemente eu trago agora essa última palavra, lado humano, porque tem que se destacar. O Bruno Spindel, assim como o Marcos Braz acabou falando sobre a negociação, que teve que convencer o Tite a trabalhar no ano de 2023, porque o Tite já havia feito uma promessa, inclusive ele havia externado, né, para a imprensa, porque é uma questão pessoal, com a família, que não iria trabalhar nesse ano. O Marcos Braz falou um pouquinho sobre o tema, mas o Bruno Spindel, dá pra gente contar quantas vezes ele fala sobre essa condição desse aspecto humano. E com isso, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Olha, se ele acha isso tão importante, por que em alguns momentos tem algumas determinadas escolhas, algumas opções, enfim, algumas predileções, é preterido, enfim. Olha alguma dessas respostas que o Bruno Spindel traz falando sobre o Tite. Abrindo aspas. O treinador dessa escala, desse tamanho, multicampeão e da seleção brasileira, é um prazer e uma honra tê-lo aqui. Um grande líder de caráter que tem um lado humano muito desenvolvido. Já deu para ver a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos aqui no CT. Fez questão de cumprimentar todos aqui e reunir todos. Tenho certeza de que o Flamengo terá muito sucesso, voltará a conquistar títulos com o grande treinador que ele é. Não para por aí. Abre aspas. Todos muito ansiosos para trabalhar com ele e pelo início do trabalho. É um grupo de caráter e que gosta muito de trabalhar duro. E que, com certeza, vai receber muito bem a liderança do Tite e todo esse lado humano de transparência, de diálogo e, obviamente, de cobrança que vai trazer para todo o grupo. Um grande caráter e um grande líder. Uma pessoa com um lado humano tão desenvolvido e tão preocupado com o lado humano de todos que ele vai liderar. Chama muito a atenção. E aí é muito curioso porque parece que o Flamengo ele faz um diagnóstico sobre as suas necessidades de acordo com a passagem traumática do treinador anterior. É curioso isso. É como se o treinador de agora ele estivesse para corrigir não apenas as questões táticas, técnicas, mas todas as outras questões do treinador anterior. O Flamengo não tem capacidade de antever. Essa é a grande verdade. E aí, uma outra curiosidade que passa é, se o Bruno Spindel trata esse tema e fala várias vezes sobre isso, então, evidentemente, ele diagnostica, ele acha que isso é importante. E a gente continua tendo a ausência de um profissional que trabalha diretamente, este sim, com a relação humana, psicologia esportiva. E o Flamengo continua criando essa resistência, essa resignação por um membro desse estar na comissão, né? Seja trabalhando diretamente com a comissão do treinador, como temos exemplos de alguns outros treinadores que trabalham dessa forma, ou indiretamente, fazendo parte ali da questão, né, do corpo do departamento de futebol, como um fisiologista faz, como outros membros, um analista de desempenho faz, outros membros desse, né, comitê de futebol. Trabalha diretamente e indiretamente com a comissão técnica presente, né, com a comissão técnica atual. É muito curioso, vale esse destaque. Agora, sem dúvida nenhuma, o treinador Tite chega ao Flamengo já conhecendo e reconhecendo alguns dos jogadores. Isso é muito importante para ele. E para esses jogadores, muitos desses que precisam ser resgatados, que não estão jogando nada, para eles também é importante ter na figura desse treinador já ali um conhecer do que é o jogo e as propostas devidas que devem ser implementadas no futuro. Não é isso? Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, deixe o seu like que é muito importante, se inscreva no canal, sejam bem-vindos, tamo junto, um grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.